Olá pessoal, professor Renice, tudo bom? Estejam atentos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho das funções e suas características, certo? Falaremos um pouquinho da função par e da função ímpar, ou seja, nós vamos falar da paridade da função. O que seria então uma função par? Lembra quando eu sempre falei com vocês do expoente par e do expoente ímpar? Então, isso tem tudo a ver. Veja só o que é que nós vamos apresentar para vocês aqui agora. O que seria uma função par? A função par é quando todo x do domínio f de menos x for igual a f de x. O que ele quer dizer com isso, meus amados? Se pegarmos números opostos no domínio, por exemplo, se eu pegar menos 2 de um lado e 2 do outro lado, as imagens vão ser sempre iguais. Sabe por que isso acontece? Porque o nosso expoente na função é um expoente par. Então, toda vez que eu tiver na minha função um expoente par, ela é uma função par, tá? E isso também vale para a soma. Por exemplo, x ao quadrado mais x à quarta, x à sexta mais x à oitava. Então, sempre que aparecer o expoente par na função, nós temos uma função par. Então, o que ele quer dizer com isso? Vamos pegar um exemplo aqui, que já coloquei para a gente, um f de 3 e um f de menos 3. E aí a gente vai verificar isso na função. Nós sabemos que quando o f é 3, nós vamos substituir no lugar do x o 3. Então, nós vamos ter 3 ao quadrado menos 3. 3 ao quadrado é 9. 9 menos 3 é 6. Se eu pegar um oposto lá no meu domínio, então eu vou ter menos 3 ao quadrado. Não esqueça que esse é um número negativo, então eu preciso colocar no parênteses menos 3, que é justamente essa função aqui, ó. Menos 3 ao quadrado, por meu expoente ser par, o meu resultado vai ser positivo, né? Sempre positivo. Então dá 9. 9 menos 3, 6. Então o que nós podemos perceber? Que para os números opostos, as imagens são as mesmas. Então isso é classificado como uma função par. A função ímpar parece, mas não é, tá? Parece, mas não é. O que ela quer dizer? Que quando eu tiver o oposto do número, eu vou ter uma imagem oposta, né? O que ele quis dizer aqui? Que os números opostos no domínio dará imagem também opostas. Observem vocês que aqui o expoente é ímpar. Então, se o expoente é ímpar, o resultado vai ser o sinal da base. Se for negativo, continua negativo. Se for positivo, continua positivo. Então, olha só, eu peguei um exemplo f de 2 e f de menos 2. 2 é positivo, então se eu colocar lá 2 vezes 2 ao cubo, eu tenho 2 vezes 8, porque 2 ao cubo é 8, que vai dar 16. Agora, se eu pego uma imagem oposta, ou imagem não, se eu pego um domínio oposto a 2, que é menos 2, quando eu coloco aqui, ó, menos 2 ao cubo, por ser ímpar, continuará com o resultado negativo. Então, vai ser 2 vezes o menos 8. Então, eu vou ter uma imagem oposta, tá vendo? 16 menos 16. Ou seja, melhor dizendo, se na sua função você tiver uma variável elevada a um expoente ímpar, então a minha função é ímpar. E também vai servir para dar soma. Ou seja, se você tiver x ao cubo mais x à quinta, nós temos uma função ímpar, tá? Agora tem um detalhe. Se na sua função tiver expoente par e ímpar ao mesmo tempo, então a função não é nem par e nem ímpar. Ou seja, ela não tem paridade. A representação gráfica. Como seria a representação de uma função par? A função par ela é simétrica ao eixo y, ou seja, se eu pego aqui menos 3 e pego aqui 3, nós vamos ter a simetria, ou seja, nós vamos dividir
a parábola exatamente na metade, porque nós teremos a mesma distância até o zero, tá? É como se tivesse um espelho aqui, ó. E na função ímpar, o gráfico, ele é simétrico em relação à origem, ou seja, ele vai passar aqui, ó, no ponto 0 e 0. Então, a simetria, ela é isso aqui, ó. Daqui é como se tivesse um espelho para cá. Então, essas são as duas representações gráficas das nossas funções par e da função ímpar. Tá vendo a importância da gente sempre estar lembrando quando o expoente é par e quando o expoente é ímpar? Espero que tenham gostado e tenham entendido. Na página do livro de vocês, na página 46 e 47, nós temos uns exemplos e temos os conceitos de função par e função ímpar, tá? Depois nós teremos lá na página 50 o exercício número 1, que eu gostaria que vocês fizessem do livro integrado positivo, ok? Página 50, questão número 1. Na próxima aula vamos falar de funções bijetoras, sobrejetoras e injetoras. E aí a gente continua a realizar as nossas atividades, ok?